capítulo 33. Eu gostaria de ler os versos de número 1 ao 16, mas nós vamos ler dois bloquinhos aqui, um no início deste parágrafo e outro no final. Primeiro nós vamos ler os versos 1 ao 3, depois nós vamos passar para o 12 e vamos até o 16. Êxodo, capítulo de número 33. Estive orando sobre esse assunto e Deus abriu o meu coração e eu me debrucei sobre isso e a coisa foi afunilando e eu sei que não vou conseguir falar 10% do que gostaria sobre esse assunto, mas eu quero deixar aí para você, pelo menos em pauta, para você refletir sobre o tema. Versos 1 ao 3 dizem assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Olha quanta coisa Deus promete para ele, presta bem atenção, porque isso é um ponto importante. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Resumindo, lançarei fora os seus adversários, seus inimigos, os seus oponentes. Verso 3. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Olha o que Deus está prometendo. Eu não subirei no meio de ti. Vou te dar tudo isso, mas não vou com você. Por quê? Porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Deus, se a presença do Senhor não se manifestar aqui, se o Senhor não chamar sobre si, e o Senhor mesmo ensinar para o teu povo, a minha presença não significa, não acrescenta nada. Ao contrário, corro até o risco de atrapalhar. Para que isso não aconteça, tem misericórdia e libere a tua presença aqui. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meus irmãos, a ênfase de hoje são os benefícios da presença de Deus. Você pode ter tudo na vida. Nós podemos conquistar qualquer objetivo na nossa vida. Nós podemos realizar os nossos maiores sonhos. Mas se nós não desfrutarmos da presença de Deus no nosso dia a dia, nós seremos pessoas frustradas. Nós vamos paradoxalmente conquistar as maiores realizações, mas seremos as pessoas mais fracassadas do mundo, porque
Longe de Deus, sem a presença de Deus, nada tem sentido. E eu gostaria de começar mostrando um pouquinho disso para você, com um fato curioso, no registro das origens, feito por Moisés, no livro do Gênesis, da genealogia, no capítulo de número 5. Depois você lê, mas grava bem isso, por favor, capítulo 5 do Gênesis. Quando Moisés faz a descrição das primeiras famílias, há uma repetição curiosa, no mínimo. Quando fala de cada líder de família, a ênfase recai em 3 expressões. Fulano viveu, gerou e morreu. Pode abrir o livro do Gênesis, que de cara no capítulo 5 você vai encontrar isso. Aí continua. Beltrano viveu, gerou e morreu. Cicrano viveu, gerou e morreu. Mas quando chega no verso 21, se você quiser observar, a ênfase que recai sobre Enoque não é que ele viveu, gerou e morreu. Ele não morreu. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque assim como ele fazia questão da presença de Deus ao seu lado, Deus disse para ele: eu também faço questão da sua presença ao meu lado. E eu quero a sua presença comigo apenas para a eternidade. Deus o tomou para si. Deus o arrebatou. E esse arrebatamento aqui vale dizer para você que não é morte, não é um culto fúnebre. Você pode dizer glória a Deus, porque você também vai ser arrebatado. Ou você não crê nisso? Você crê nisso? Muito bem. Então essa ênfase interessante que ela não recai sobre a religiosidade de Enoque. Ela não recai sobre os cursos, sobre a preparação de Enoque. Enoque nasceu, viveu, gerou, fez teologia e morreu. Não. Enoque nasceu, viveu, gerou, frequentou a igreja e morreu. Não, não fala de assiduidade nos cultos. Enoque fez tudo isso e era o líder de um grande ministério. Não, isso não é que faz a diferença. O que faz a diferença, e a ênfase aqui, o enfoque, o holofote aqui, está voltado para a palavra andar. E esse andar quer dizer algo constante, algo continuado, algo permanente, algo diário. Andar com Deus. Não interessa o que eu estou passando, interessa se Deus está ao meu lado. Se Deus está ao meu lado, no Senhor eu faço proezas. No Senhor eu salto muralhas. No Senhor eu derrubo gigantes. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Então a grande diferença é andar com Deus. E quando você anda com Deus, olha o resumo de Enoque em Hebreus 11, verso 5. A Bíblia diz que ele conseguiu agradar a Deus. E como consequência, Deus entendeu que Enoque precisava estar permanentemente na presença dele. Deixa eu tomar ele aqui, no meio dessa geração corrupta,
Porque olha o que Deus falou para Moisés aqui: vou te dar tudo. Vou colocar os anjos à sua disposição. Vou cumprir a minha palavra com você. Você vai tomar posse da terra. Seus inimigos não vão ser páreo para você. Mas eu não vou junto. Se eu estiver junto com essa atitude, com esse comportamento, com esse padrão de vida, não vai fazer bem para você. Não devo estar junto. E como Deus não pode mudar, Moisés, muito inteligente, muito sábio, muito temente, ele deu ao Senhor: o Senhor nos separou. Como é que as pessoas vão saber que nós pertencemos ao Senhor e perguntarem pelo Senhor: onde é que está o Senhor? Cadê o nosso Deus? E se eu estiver em luta, se eu estiver com fardo pesado, se eu estiver debaixo de perseguição, se eu estiver debaixo de enfermidade, o que eu vou dizer? Eu vou dizer simplesmente uma coisa: Deus está comigo. Deus está no comando. Deus mantém o controle. Deus está trabalhando. Nunca se viu, nunca se ouviu, jamais percebeu um Deus além de ti que trabalha por mim. Que trabalha por aqueles que nele confiam. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala. Alguém me perguntou hoje: pastor Getúlio, como é que está? Eu disse: revestido da armadura para vencer o dia mau, permanecer inabalável. Agora, não é impossível estar revestido da armadura de Deus e distante de Deus. Quantos estão entendendo isso? Muito bem. Para encerrar essa questão do capítulo 5, você vai perceber que até Noé, a pessoa que menos viveu, foi Enoque. Enquanto a expectativa de vida, a média, era na faixa dos 900 anos, 900 e pouco, 890, vamos colocar uma média de 900, Enoque viveu 365. Só que tem uma curiosidade que eu vou deixar para o fim. Ele foi o que menos viveu, mas ele foi o pai de quem mais viveu. Que aqui eu quero falar sobre geração. E a geração dele realizou um feito na face da terra, que foi através da sua geração. Embora Deus o tenha tomado, foi através da sua geração que Deus fez. Você está entendendo o que eu estou falando? Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Muito bem. Mas vamos falar isso no fim. Falando em andar com Deus, quantos conhecem aquele ditado que diz assim: me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. O apóstolo Paulo, corroborando isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15, mais precisamente no verso 33, ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações, as más companhias trazem problema para você. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, se você anda com Deus, você não corre esse risco. Se você anda com Deus, até quando você quer fraquejar, as pessoas veem Deus em você. E às vezes até te sustenta. Me lembro, uma época que eu estava numa fila ali na Santa Casa, e estava impaciente, a hora que eu já ia dar uma bronca, alguém cutucou no meu ombro assim, e disse assim: oi, pastor Getúlio, o senhor por aqui? Eu falei: meu Deus, Deus está do meu lado, não tem jeito, não tem para onde fugir. E observe o quanto é marcante a presença de Deus, que no evangelista Mateus, no capítulo 26,
Quando dizem para Pedro assim, eu sei quem você é, você é um dos dele. Não, eu não o conheço. Não, você é. O seu jeito te condena. Não tem jeito de você fugir. Você anda com Jesus. Até que Pedro, naquele desespero, pede perdão. Porque quem anda com o Senhor, irmãos, erra também, mas tem uma coisa, se arrepende, conserta, levanta, passa por cima, rompe, vai em fé. Porque anda com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito de Pedro nesse sentido, ele fala que Pedro falava de forma assim meio arcaica, meio matuto, tipo mineirão, que nem nós, pastor Zé Carlos. Mas as pessoas olhavam e falavam assim, as autoridades, os grandes, olhavam e diziam assim, esse moço é indouto. Em outras palavras, não é douto, vamos dizer, é analfabeto. Mas pelo jeito que ele fala, ele anda com Jesus. Você anda com Jesus? Suas atitudes te denunciam. Seu vocabulário te denuncia. Até o inferno conhece quando você abre a boca. Não vai chegar para você como chegaram para os filhos de Cefa e dizer, sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas e você? Quem é você? Eu às vezes gosto de dizer para Satanás, eu não sou nada. Eu sou pequeno. Mas o meu irmão, eu vou te apresentar ele. O meu irmão é poderoso. O meu irmão é o eu sou. O meu irmão morreu na cruz do Calvário. O meu irmão derramou sangue por mim. E se você pode contra mim, diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Qual é o Satanás que vai dizer isso para você? A presença de Deus, irmãos, é a primeira e maior necessidade de qualquer pessoa, de qualquer igreja, de qualquer nação. Eu fico pensando, antigamente, quando eu me converti, pastor Alcibiades às vezes subia no púlpito, pena que eu não vou conseguir fazer isso aqui, acho que eu vou correr o risco grande de desafinar, tirar o tom errado. Mas às vezes ele subia no púlpito caladinho, e antes de começar a pregar ele cantava. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, irmãos. Sem Jesus a vida não é vida. Foi por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida. E não é aquela vida relatada em Gênesis 5. Viveu, gerou, morreu. É vida abundante. É vida com Deus. É Deus no comando. É Deus na frente. A última palavra é de Deus. É Deus com você no fogo. É Deus com você nas águas. É Deus com você nas provas. É Deus com você nas celebrações. É Deus com você dia e noite. Um outro corinho. Eu cantei muito esse corinho. Comecei meu ministério cantando esse corinho em praça pública. Chegava na praça e começava a cantar. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Sabe onde está o seu tesouro? Seu tesouro está aqui dentro.
Seu tesouro é Jesus, guarda no coração para não pecar contra ti. De que maneira o jovem pode guardar puro? É guardando no coração, é estando com Ele, é andando com Ele, é tendo a presença dEle, é cultivando a essência da sua santidade. Amém? Sabe, irmãos, fico pensando, você quer ver uma coisa? Interessante ler isso para você. Facinho de você gravar. Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Olha como é fácil. Jeremias 23, 24. Repita comigo. Jeremias 23, 24. Olha aqui o que diz esse versículo 24 do capítulo 23 de Jeremias. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, disse o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Por isso, que o salmista diz o seguinte: na presença do Senhor há abundância de alegria. Os dias podem não ser os melhores, mas você está na presença do Senhor, inexplicavelmente o seu coração, lá no fundo, a sua alma se regozija no Senhor, porque Ele ministra sobre a sua vida uma paz que excede todo o entendimento. Enquanto está todo mundo no desespero, a paz no seu coração, porque a paz que Ele dá, a presença dEle traz uma paz que não é aquela que o mundo dá. Eu vos dou a paz e não vos la dou como o mundo a dá. É algo inexplicável. É algo inexplicável. É a paz que nos é assegurada pela presença do Senhor. Embora, irmãos, nós tenhamos inúmeros registros bíblicos sobre as consequências da ausência de Deus, lamentavelmente, muitos preferem correr o risco. Alguns vivem distante de Deus por omissão, outros por indiferença, alguns por medo do que a presença de Deus pode provocar na sua vida, outros por fuga, por rebeldia, mas lamentavelmente, aqui e acolá, você se depara com alguém arrebentado, porque não cultiva a presença de Deus na sua vida. Às vezes parece até ser uma pessoa bem-sucedida, mas quando você se aproxima, você vê que só tem os cacos, só a aparência. E você às vezes fica se perguntando por quê? Por causa da motivação errada, por causa dos desejos errados, por causa da motivação errada, por causa dos interesses errados, por causa da esperteza, por causa das negociatas com Deus. Quer tudo de Deus, quer ter direito a tudo, quer receber tudo dEle, quer que Ele seja um serviçal, mas não quer o comando, não quer a presença, não quer o governo, não quer a vida dele intrínseca nas suas ações. Fico pensando, irmãos, Adão colocado num paraíso e age com uma insensatez tão grande, ao ponto que um dia Deus chega, queria a presença dele, queria estar junto, queria comunhão, mas não vê ele fugindo da presença de Deus, ele se escondendo de Deus, e Deus pergunta: cadê você, Moisés? Ele diz: Senhor, eu me escondi. Escondeu na hora que mais precisava de Deus, na hora que estava desprotegido, na hora que estava despido, na hora que estava nu, teve que fugir, se esconder de Deus, ao invés de se jogar nos braços de Deus. Eu pequei, Senhor, eu cobicei, eu quis satisfazer a carne. Um dos grandes desastres na Bíblia
de fugir da presença de Deus é a vida de Jonas. O homem sai à procura de um destino, sai à procura de um meio de transporte, sai à procura de uma forma de ir para longe de Deus. Mas quando ele está lá em alto mar, lá no porão dormindo, o navio começa a balançar, e eles percebem que tem que jogar tudo para fora, tem que abrir mão de tudo, tem que se despir de tudo. Tem que considerar os prejuízos materiais, abre mão de tudo, joga tudo no mar, mas de repente, percebem que não basta jogar tudo no mar, tinha que se jogar também no mar, e eles jogaram ele no mar. Mas quando lá no fundo do mar, lá no ventre do peixe, ele lembra, qual foi o meu erro? Por que essa desgraça? Por que está acontecendo comigo? Porque eu fugi da presença de Deus. Eu não posso fugir da presença de Deus. Aí vai uma luz que transpõe aquelas águas, que corta como um raio, que abre o ventre daquele peixe, joga Jonas para fora, ele vai para a presença de Deus, e o milagre acontece, e Deus opera, e Deus salva uma cidade, e Deus faz milagres, porque na presença de Deus há milagre, na presença de Deus há poder, na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há paz. Presença de Deus. Presença de Deus, presença de Deus, tudo que eu preciso. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de erguer as suas mãos e dizer, Pai, tudo que eu preciso é da tua presença, Senhor. Deus, tudo que eu preciso é da tua presença comigo, Senhor. Amém? Mas então eu vou caminhar para o fim aqui. O problema hoje, irmãos, lamentavelmente, só voltar um pouquinho aqui. Presença é o que menos importa para as pessoas. O que realmente conta são suas dádivas. Presença não representa muito, o que interessa são os prazeres. A presença não tem muito valor, o que importa é o material, é o aqui e agora, não é o eterno. Sabe qual é o resultado disso? Sistema corrompido, sociedade falida, famílias desajustadas, igreja sem vida, a igreja sem resposta para o povo vai na igreja, não sente nada. Falta a presença de Deus. Ultimamente eu aprendi a andar na natureza, andar no mato. Às vezes vejo um passarinho voando e digo assim, Senhor, como é que esse passarinho voaria se o Senhor não estivesse no controle? Como é que eu respiraria esse ar se o Senhor não estivesse no controle? O que seria de mim? Ah, irmãos, quando nós resgatarmos a presença de Deus na nossa vida, nós teremos tudo o que buscamos. Nós teremos tudo que precisamos. E aí, eu precisaria falar um pouco sobre a coragem e a determinação de Moisés. Para voltar para o texto que nós lemos antes de encerrar. Êxodo 33. O capítulo começa, Deus dizendo para ele, Moisés, agora vamos conversar cá entre nós aqui, vamos parafrasear um pouco. Você sabe que os meus anjos são agentes a seu serviço, são ministros que eu separei para servir vocês. E eu separei um anjo aqui para estar com você.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Então eu vou colocar o anjo na sua frente. Moisés, você tem aspirações, você tem uma missão. E eu vou cumprir com você a minha promessa. Eu vou te dar as coisas que você me pede, porque Deus dá, irmão. Eu vou te dar força, eu vou te dar condição para chegar onde você quer. Para realizar seus sonhos. Você vai tomar posse da terra. Você vai encontrar dificuldade, lá tem adversários, tem os inimigos, estão lá preparados para te enfrentar, mas eles não vão prevalecer. Eu vou te dar a vitória. Só que eu não vou estar lá. O anjo vai estar lá me representando. Ah, irmãos, eu admiro essa atitude de Moisés, viu, pastor Ricardo? Como eu admiro, irmãos, é totalmente diferente do que a gente vê hoje. Ao invés de um homem hoje dizer para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, porque sinônimo da presença de Deus são as dádivas de Deus. Ah, porque parece que Deus não está me ouvindo, porque Deus não me deu isso, porque Deus não respondeu aquela oração, porque Deus não fez aquilo outro. Moisés disse, Senhor, vamos fazer um negócio. Diferente da nossa cultura de hoje, a cultura das negociatas, a cultura das vantagens, a cultura do toma lá, dá cá, mas hoje para Deus não dá nada. Senhor, vamos fazer uma coisa? Tudo isso que o Senhor está me dizendo é importante. Eu reconheço o valor dos anjos do Senhor. Eu reconheço a importância de vencer meus inimigos. Eu reconheço a importância de tomar posse dos bens. Mas, Senhor, tem uma coisa. Se o Senhor vai me dar tudo isso, mas eu não tiver a presença do Senhor, eu quero a presença do Senhor e abro mão de tudo isso. O que eu quero é a presença do Senhor. E aí, pastora Máurea, tem uma coisa no G12. G12 fez muita coisa errada, precipitou muito, estragou muitas igrejas. Mas tem uma coisa no advento do G12 que eu tenho saudades. Você saía pelas ruas, você ouvia nos vizinhos, você ouvia nos carros, eu quero é Deus. Era dia e noite essa música. Você ia para os encontros, as pessoas o tempo inteiro dançando e cantando, e as pessoas sendo prostradas diante de Deus, e as pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus, e o povo lá cantando, eu quero é Deus. Você sabe que tudo o que acontece na terra deixa alguma lição positiva para nós, por mais negativo que sejam as coisas. E no G12 eu guardo isso, o povo com sede, o povo cantando, o povo clamando, o povo declarando que quer é Deus. O que a presença de Deus nos assegura, irmãos? Eu poderia fazer algumas citações de uma lista interminável. Olhei na palavra, por exemplo, paz, alegria, consolo, proteção, revelação, autoridade. Tudo isso é resultado da presença de Deus. Mas hoje, eu separei 3 coisas aqui pelo que nós estamos vivendo. Pelo que o mundo está passando. Pelo que a sociedade está vivendo, eu separei 3 coisas que eu considero indispensáveis, prioritárias, importantes para o dia de hoje, que só a presença de Deus nos assegura. São elas: direção, descanso e a marca de Deus na nossa geração, como na geração de Enoque. Vou repetir: direção, descanso e a marca de Deus na nossa geração. Por que essas 3 coisas? Você já percebeu o quanto as pessoas estão sem rumo? O quanto as pessoas estão sem saber o que fazer? E olha, irmãos, Deus levou o povo para o deserto, mas Ele deu direção para eles. Eles não erravam o curso, eles não erravam o caminho. Eles sabiam a hora de levantar e a hora de se assentar. Eles sabiam a hora de partir e o rumo a seguir.
porque eles contavam com a presença de Deus numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. E uma das coisas que eu acho interessante aqui, pastores, nesse contexto da coluna de fogo, é que vocês já perceberam que tinha hora que o fogo de Deus tinha que ir para trás do povo e não ir na frente do povo? Às vezes Deus precisa segurar o povo, às vezes Deus precisa proteger a retaguarda. A gente olha muito para frente e não analisa o contexto. Vocês sabem por que que os magos chegaram até Jesus? Como que eles iam saber o caminho? Naquele tempo não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha... Como é que chama aquele negócio do carro ali, GPS. Mas já tinha alguma coisa que Deus comandava chamada estrela. Deus comandava estrela, Deus comandava nuvem, Deus comandava o fogo, Deus comandava o vento, Deus comandava o mar, para o povo dele passar, Deus abria o caminho, Deus dava direção e segurança para o povo ir em frente. Você lembra a história de Saul, quando ele recebeu aquela missão? A primeira coisa que a providência de Deus, o Espírito de Deus se apossará de ti. E quando essas coisas acontecerem, faze o que diz a ocasião, porque Deus nunca deixa dúvida. Deus sempre dá revelação, Deus sempre dá direção. Segunda coisa, descanso. E falar em direção, o que é que Jesus se preocupou em dizer para o povo? Em João 14:6. Eu sou a sua direção. Eu sou o seu caminho. Você quer vida? Eu sou a vida. Deus nunca deixa o seu povo sem uma direção segura. A outra coisa que Jesus ofereceu e que Deus falou para Moisés aqui: a minha presença te dará descanso. Moisés estava exausto, Moisés estava cansado, Moisés já estava desanimado, Moisés já estava com as forças exauridas. Tem um menininho lá na roça, do casal que trabalha comigo, e às vezes ele sai para andar comigo. De vez em quando, ele fala assim: vovô, vou sentar aqui pouquinho, porque minha energia já esgotou. Energia às vezes esgota. O povo está cansado. Tem fardo sobre os ombros das pessoas, que elas já não aguentam mais carregar. Mas por isso Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando Moisés diz: eu não quero nada se o Senhor não estiver presente, Deus diz assim: então eu vou estar presente, eu vou te dar descanso. Aqueles que se esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que estão na presença do Senhor, eles correm e não se cansam. E a última coisa: marcas da presença de Deus na nossa geração. E aqui agora, se você quiser ir lá em Gênesis 5, eu vou fazer uma revelação para você que eu disse que ia deixar para o final. Sabe quem foi que Deus levantou, que chegou para ele e diz assim: essa geração é corrompida, mas você achou graça aos meus olhos. Através de você eu vou preservar a humanidade. Eu tirei aqui da sua árvore genealógica e tomei para mim o seu bisavô. Foi quem menos viveu aqui, chamado Enoque. Mas você, Noé, através de você eu vou continuar o que eu tenho para fazer, porque a minha marca fica na geração daqueles que andam comigo. Hoje, irmãos, nós carecemos de ver a presença de Deus, a marca de Deus nas nossas gerações. É uma geração vazia. É uma geração, irmãos, sem direção. É uma geração cansada, porque é uma geração sem Deus.
E eu vou encerrar com um texto, que talvez seja um dos textos, dentre os que eu cito aqui, que o pastor Ricardo menciona, igual Efésios 1:3. Irmão, bênção para mim não é uma coisa que a gente tem que correr atrás. A gente já tem ela, está nas mãos de Deus, e a hora que Ele quer distribuir para a gente, não é igual o Silvio Santos de cinquentinha em cinquentinha, não. Ele distribui de pacote em pacote. As bênçãos de Deus já nos são asseguradas e é toda sorte. Mas o texto que eu quero guardar, que você guarda hoje, nesses 3 pontos que eu destaquei aqui, é Isaías 61:9. E aí eu te pediria para ficar de pé, abrir a sua Bíblia e ler comigo. Isaías 61:9. Marca de Deus na nossa geração. Cristiano, essa semana, fez uma coisa que talvez ele não tenha ideia do impacto, da dimensão que aquilo causou no meu coração. Levantei pela manhã, liguei o celular e ele mandou um vídeo. Olha aí a sua netinha. Você não sabe o bem que você me fez no início do meu dia. Porque quando eu vejo a minha geração fazendo coisas boas, quando eu vejo a minha geração fazendo coisas que abençoam, quando eu vejo a minha geração fazendo coisas que vai fazer bem, talvez esse seja um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, que eu mais dou graças a Deus e que eu mais profetizo sobre a minha família. Isaías 61:9. A sua posteridade, ou a sua descendência, será conhecida entre as nações. Eu vou ler de novo, porque às vezes tem alguém aqui que se qualifica para essa bênção. É a sua que eu estou falando, a sua geração será conhecida entre as nações. Isso é para você que está em casa. Estou falando para a sua geração, para a sua família, para aqueles que você coloca na presença de Deus e vive um padrão de vida para eles seguirem. A sua geração será conhecida. Olha a sequência. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. A minha família é uma família bendita do Senhor. A sua família é uma família bendita do Senhor, porque você anda com Deus. Porque você dá valor na presença de Deus. Porque você não quer só aquelas pequenas bênçãos que Deus te dá todo dia. Ele tem mais para você. Ele tem mais do que você pede. Ele tem mais do que você pensa. E é por isso que Ele te dá direção, que Ele te dá descanso, e que Ele põe a marca dEle na sua geração. Carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças por ele, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, aquele cálice
tinha um significado especial. E ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, um novo acordo, um novo tempo, é uma nova maneira de viver. Este cálice é a nova aliança que eu estou fazendo com o meu povo. E este sangue que está representado nesse cálice, ele é para validar essa nova aliança. Então façam isto, comam e bebam, e façam isso todas as vezes que vocês se reunirem, e façam isso em memória de mim, lembrando-se de mim, do meu sacrifício e do meu amor, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando. E nós devemos refrescar a nossa memória em relação a isso, através da mesa, comendo do pão e bebendo do cálice, que simboliza o seu corpo e o seu sangue quebrado, moído ali na cruz do Calvário. Então agora você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Louvado seja o teu nome. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E disse mais: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Oh, glória a Deus! Coma agora do pão, dando graças a Deus. Coma vida, ingira agora vida. Alimente-se de Cristo pela fé. Dando graças, beba do cálice, o cálice da nova aliança. Tristeza e dor, nunca mais. Não usaremos máscaras, não seremos impedidos de nos abraçarmos e beijarmos. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais, porque o sangue nos purifica de todo o pecado, e o pão nos alimenta para caminhar nesta terra tomada pelo mal, pela doença, pela dor, pela angústia, alimentados pelo pão e pelo cálice. Tristeza e dor, nunca mais. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
seja com todos vós, agora e para sempre. Amém e amém.